E se eu te dissesse que a rede que você usa agora mesmo, foi desenhada para sobreviver a uma explosão nuclear? Nos anos 1960, engenheiros da Guerra Fria temiam que um único ataque soviético apagasse todo o sistema de comunicação americano. A resposta a esse medo se chamou ARPANE. Hoje eu vou te mostrar os documentos, os nomes e o erro de digitação que, sem querer, deram origem à internet. Tudo começa em outubro de 1957, quando a União Soviética lança o Sputnik, o primeiro satélite artificial. O choque tecnológico é tão grande que o presidente Dwight Eisenhower cria, em 1958, uma agência para garantir que os Estados Unidos nunca mais fossem pegos de surpresa, a ARPA. A missão era clara: financiar ciência de ponta antes que o inimigo chegasse primeiro. Foi dentro dessa agência, obcecada por sobrevivência tecnológica, que a ideia de internet começaria a germinar. No início dos anos 1960, a Força Aérea dos Estados Unidos tinha um pesadelo específico: um ataque nuclear soviético destruindo as centrais telefônicas e deixando o país sem comando algum. Para resolver isso, a RAND Corporation, um centro de pesquisa ligado às Forças Armadas, coloca o engenheiro polonês-americano Paul Baran nesse problema. Baran não queria proteger uma central específica. Ele queria eliminar a própria ideia de que existisse um centro para atacar. Em 1964, Baran publica um relatório técnico chamado On Distributed Communications. Nele, ele propõe algo radical: em vez de uma rede centralizada, com um único ponto que, destruído, apaga tudo, ele desenha uma teia de nós conectados entre si, sem hierarquia. As mensagens seriam quebradas em pequenos pacotes que encontrariam sozinhos o caminho até o destino, como água desviando de uma pedra no rio. Era o nascimento conceitual da comutação por pacotes. Do outro lado do país, um psicólogo transformado em cientista da computação já sonhava com algo parecido, mas por um motivo bem diferente. Joseph Carl Robinet Licklider, ou apenas Lick, não pensava em bombas, ele pensava em colaboração. Em 1963, ao assumir o escritório de processamento de informações da ARPA, ele escreve um memorando batizado de Brincadeira de Rede de Computadores Intergaláctica, imaginando cientistas em cidades diferentes trabalhando juntos através de máquinas conectadas. Para transformar essa visão em rede real, a ARPA chama o engenheiro Larry Roberts, em 1966. Roberts inicialmente pensava em ligar computadores por linhas telefônicas comuns, um método lento e frágil. Tudo muda quando ele conhece o trabalho de Baran e descobre que, na Inglaterra, o pesquisador Donald Davis havia chegado, de forma independente, à mesma ideia de dividir dados em pacotes, e foi ele quem batizou o termo packet. As duas descobertas paralelas se encontram no projeto de Roberts. Em 1969, a ARPA fecha contrato com uma pequena empresa de Cambridge, a Bolt Berana and Newman, para construir as máquinas que fariam o trabalho pesado da rede, os Interface Message Processors, ou IMPS. Eram computadores robustos, adaptados de minicomputadores Honeywell, cuja única função era rotear pacotes de dados entre os nós, praticamente os avós dos roteadores que existem em cada casa hoje. A equipe da BBN tinha menos de um ano para entregar a primeira unidade. O primeiro nó dessa rede recém-nascida foi instalado na Universidade da Califórnia em Los Angeles, em setembro de 1969, sob a supervisão do professor Leonard Kleinrock, um dos pioneiros da teoria matemática por trás da comutação por pacotes. Foi no laboratório dele que a primeira máquina IMP entrou em operação, pronta para conversar com qualquer outro nó que fosse ligado à rede nos meses seguintes. No dia 29 de outubro de 1969, o estudante Charley Klein tenta enviar a primeira mensagem da história entre computadores distantes, e o UCLA e o Stanford Research Institute, a centenas de quilômetros. Ele começa a digitar a palavra login. Mas depois de teclar apenas L e do, o sistema do outro lado trava. A primeira transmissão da história de uma rede de computadores não foi um discurso grandioso, foram 2 letras, seguidas de um colapso técnico. Minutos depois, o sistema é reiniciado e a mensagem completa finalmente passa. Em poucas semanas, mais 2 nós entram no ar, a Universidade da Califórnia em Santa Bárbara e a Universidade de Utah.
Até dezembro de 1969, a ARPANE já conectava essas 4 universidades, não bases militares, não bunkers, mas laboratórios acadêmicos, dividindo o acesso a computadores caros demais para cada instituição comprar o próprio. A ARPANE crescia, mas continuava isolada, incapaz de conversar com outras redes que surgiam ao redor do mundo. Entre 1973 e 1974, os pesquisadores Vin Cerf e Robert Kahn desenham um novo conjunto de regras, o TCP/IP, capaz de unir redes diferentes numa única rede de redes. Esse protocolo, não a ARPANE em si, é o verdadeiro alicerce técnico da internet que usamos até hoje. Em 1º de janeiro de 1983, todos os computadores da ARPANE são obrigados a adotar o TCP/IP de uma vez, um marco lembrado como o Dia da Bandeira. Pouco depois, a rede se divide, uma parte vira Milne, de uso militar, e a outra segue como espinha dorsal da pesquisa civil, mais tarde ampliada pela National Science Foundation com ANSFIP. É esse ramo civil que, ao longo dos anos 1990, se abre para universidades, empresas e, por fim, para qualquer pessoa com um modem. Curiosamente, o uso mais popular da ARPANE não foi militar nem cientificamente planejado. Em 1971, o engenheiro Ray Tomlinson, também da BBN, adapta um programa interno de mensagens para funcionar entre computadores diferentes na rede, escolhendo o símbolo @ para separar o nome do usuário do computador de destino. Em poucos anos, o correio eletrônico já consumia boa parte do tráfego da ARPANE, uma rede pensada para a resiliência virando, na prática, uma rede de conversa. Por décadas, essa história foi contada de um jeito simples: a internet nasceu para o exército sobreviver a uma bomba atômica. É a versão que virou lenda, repetida em livros e documentários. Mas os próprios engenheiros que construíram a ARPANE, incluindo Larry Roberts e o então diretor da ARPA, Charles Erfeld, discordaram publicamente dessa versão ao longo dos anos. Então qual é a verdade sobre o motivo real da rede ter sido construída? A verdade é mais interessante do que o mito. A pesquisa de Paul Baran-Rand foi, sim, financiada para estudar como as comunicações sobreviveriam a um ataque nuclear, documentado em relatórios de 1964. Mas quando Larry Roberts construiu a ARPANE de fato, o objetivo virou outro: deixar pesquisadores dividirem computadores caros entre universidades. A tecnologia nasceu do medo da bomba, a rede que ela gerou nasceu da vontade de compartilhar, e essa dupla origem é a revelação. No fim, a internet que você usa carrega dentro de si 2 heranças: o medo da Guerra Fria e a ambição pacífica de cientistas querendo colaborar. É um lembrete de que grandes invenções raramente nascem de um único motivo, elas nascem de crises que abrem espaço para ideias que sobrevivem à própria crise. Se essa história te fez ver a internet com outros olhos, se inscreve no canal e comenta: qual outra invenção você acha que nasceu do medo?